Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com muita alegria chegamos até você para compartilhar a beleza da Palavra de Deus. Esse programa tem por objetivo lançar bases sólidas no seu coração, firmando a sua decisão de dedicar um tempo da sua vida para o estudo da Palavra de Deus. Você sabe que o nosso propósito é estudar toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Essa é uma grande empreitada, não é mesmo? Olha, é muita coisa, mas vamos nos submeter, vamos firmar esse objetivo à vontade de Deus, vamos pedir para Ele forças e com certeza nós vamos alcançar. Lembre-se das palavras de Tiago, ele nos recomenda que devemos dizer o seguinte: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Esse texto está lá em Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15. Por isso, eu quero renovar o meu desafio a você, mas, sobretudo, o meu encorajamento e o meu estímulo para que você esteja conosco nessa sequência maravilhosa de estudarmos a Bíblia toda, de viajarmos através da Bíblia em nosso dia a dia, mas submetendo os nossos planos, os detalhes dessa caminhada à vontade de Deus. Hoje nós vamos ler uma carta muito especial que recebemos da cidade de Curitiba, lá no estado do Paraná. O nosso ouvinte que escreveu nos diz o seguinte: é a primeira vez que escrevo para o Através da Bíblia, para dizer que sou ouvinte assíduo e antigo desse programa. Todas as noites estou na escuta e quero dizer que as mensagens pregadas servem de conforto espiritual para a minha vida. Que Deus abençoe esse ministério. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, irmão, por essa carta. E ela é recebida com muita alegria. Para nós sempre é uma satisfação receber as correspondências de todos vocês, de cada um de vocês. Conte com as nossas orações. Você sabe que do lado de cá pode contar com pessoas que estarão orando por você. Que Deus o abençoe. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento especial que nós temos de orarmos, de buscarmos a presença de Deus. Peçamos a Deus a sua companhia no estudo da sua palavra. Querido Deus, estamos na tua presença e com a tua palavra aberta diante de nós, te pedimos a tua iluminação, a iluminação do teu Santo Espírito, a fim de podermos entender de modo claro e objetivo o teu querer para as nossas vidas. Pai, te pedimos essa bênção, não porque nós a mereçamos, mas porque sabemos que tu és misericordioso e o Senhor tem se revelado a nós através do Senhor Jesus Cristo. Nesse nome santo nós oramos. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, eu gostaria de refletir com você nesse programa sobre a nossa situação como cristãos em meio a uma sociedade pós-moderna. Uma sociedade avançada em tecnologia, mas, na sua grande maioria, descrente. Cremos que a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Essa afirmação é aceita por todos os que entendem e a recebem como revelação de Deus aos homens. Assim, esse é o nosso primeiro compromisso de fé. Digo isso porque nós cristãos devemos ter um outro compromisso que nos une também nessa jornada. Todos nós sabemos que por termos Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, temos um compromisso com o mundo. Somos testemunhas de Cristo, enviados ao mundo. Mas é interessante percebermos que, aparentemente, esses dois compromissos estão sempre em conflito. Parecem ser compromissos antagônicos. Se não vejamos, por ser uma coletânea de documentos que têm a ver com acontecimentos particulares e distantes, a Bíblia parece ter um toque do passado. Ela relata acontecimentos de uma outra época, de pessoas que tinham uma cultura diferente da nossa. O relato bíblico refere-se ao início da história humana.
As narrativas são sobre acontecimentos na Palestina ocorridos há mais de 2000 anos. A Bíblia parece ser um livro muito antigo para nós que estamos agora no século XXI. Ela parece ser incompatível com a nossa cultura ocidental. Afinal, estamos vivendo em dias de ônibus espaciais, de estações intergalácticas, com naves espaciais que vão levar suprimentos para astronautas que ficam lá por muitos meses. Estamos vivendo em dia de microprocessadores, os computadores estão chegando cada vez mais em muitas de nossas casas. Mas além disso temos os computadores que podemos transportar com facilidade, são os laptops e também os palmtops, computadores de bolsos. E o que dizer dos telefones celulares? A cada dia a tecnologia acrescenta mais e mais programas, mais e mais produtos em pequenos aparelhos que a grande maioria das pessoas já tem. Então, diante desse avanço tecnológico, a Bíblia, parece que a Bíblia fica fora de moda. Mas eu quero compartilhar alguma coisa bem pessoal com você. Como qualquer cristão, eu também me sinto muitas vezes envolvido numa grande tensão entre esses dois mundos. Esses mundos distantes um do outro por mais de 2000 anos. Creio que outros cristãos também, como eu, ficam perplexos diante de tão grande diferença que pode ser constatada quando se compara esses dois mundos diferentes, o mundo bíblico e o nosso mundo. Você já parou para pensar no que eu estou falando? Pense um pouquinho sobre as Escrituras. Podemos crer ser ela a palavra de Deus? Já pensou no seu valor para os dias de hoje? Para os nossos irmãos, para os nossos companheiros contemporâneos? Você já pensou no valor da Bíblia para as suas preocupações diárias? Pense um pouco, reflita um pouquinho sobre isso. Muitos cristãos, quem sabe, talvez você agora que me escute, você esteja preocupado, acima de tudo, em ser completamente fiel à palavra de Deus, com a revelação de Deus. Mas muitos ignoram os desafios do mundo moderno, os desafios dos dias em que vivemos e vivem no passado. Mas, por outro lado, encontramos cristãos que, preocupados e ansiosos com a necessidade de se mostrarem contextualizados, isso é, inseridos e por dentro das coisas do dia a dia, sim, muitos cristãos que desejam responder a questões atuais, as questões levantadas pela sociedade de hoje, têm a tendência, sabe do quê? De amenizar, de apresentar de forma light, de forma suave a palavra de Deus. Mas ao fazerem isso, eles distorcem a palavra, tornando-se infiéis à Bíblia Sagrada. Pessoalmente, eu tenho tentado evitar ambas as armadilhas, porque, na verdade, nós cristãos não podemos ser livres para nos submetermos nem à antiguidade nem à modernidade, ou, melhor dizendo ainda, à pós-modernidade. Ao invés disso, nós somos sim desafiados a buscar com toda a integridade possível e nos submetermos à revelação de ontem dentro da realidade de hoje. Deixe-me explicar claramente. Preste atenção aqui. Não é fácil combinar lealdade ao passado com a sensibilidade que o presente exige. E, na verdade, essa é a tensão, é esse esticar de um lado para o outro que é o nosso chamado, que é a nossa missão cristã. Você que está me ouvindo agora e eu, nós fomos chamados, nós fomos enviados para viver no mundo sob a autoridade da palavra de Deus. Foi Jesus quem disse essas palavras na sua oração intercessória. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Pai, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essas palavras de Jesus estão em João, capítulo 17, do versículo 14 até 18. Eu vou repetir com vagar para que você possa anotar. João 17, 14
a 18. São palavras de Jesus quando ele orou em nosso favor, dizendo que nos tinha enviado ao mundo, mas que nós devíamos ser santificados pela sua palavra. Então, se você concorda comigo, esse é um grande desafio. Mas graças a Deus pela oração e pela companhia constante do Senhor Jesus. John Stott, famoso teólogo, escritor, que tem publicado e tem abençoado muitas vidas com seus livros, ele disse uma vez o seguinte, eu tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente. Ele disse que o cristão é chamado para ser um pontífice. É isso mesmo que você ouviu. Eu e você, cristãos, somos chamados para sermos pontífices. Agora eu vou explicar bem o que quer dizer essa palavra. Pontífice é uma palavra que vem lá do latim, e o seu significado é muito claro. Pontífice é um construtor de pontes. É isso mesmo. Eu e você somos chamados, somos enviados ao mundo para construirmos pontes, isso é. Eu e você fomos chamados, nós fomos enviados ao mundo por Jesus Cristo para construirmos pontes. Veja só, nós temos uma tarefa de unir, de mostrar a relevância, o valor das palavras ditas no passado para o mundo de hoje, para a necessidade do mundo de hoje. Nós cristãos devemos construir pontes unindo o mundo bíblico ao mundo atual. Devemos mostrar a todos os que nos cercam que a palavra de Deus tem valor para as suas necessidades e para os seus questionamentos atuais. Eu e você fomos chamados para irmos ao mundo, para sermos construtores de pontes, para sermos pontífices. Que privilégio, que honra, que oportunidade sem igual, que tarefa especial, que bênção podermos cumprir completando a missão que foi designada ao Senhor Jesus. Como João Batista fez, como o próprio Senhor Jesus fez, nós temos o privilégio de anunciar, de sinalizar, de demonstrar ao mundo a realidade de que o reino de Deus já está presente entre nós. Através das nossas palavras, através da nossa vida transformada, através do nosso testemunho, nós temos que mostrar ao mundo o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo em que nos alegramos e nos orgulhamos por termos tal tarefa, temos que admitir que essa é uma grande responsabilidade. Temos que admitir que não temos capacitação para sermos pontífices. Temos que admitir que a responsabilidade de mostrarmos o valor da palavra de Deus para o mundo de hoje é grande demais. E em nós não há suficiência. Paulo coloca de modo claro essa nossa incapacidade. Eu espero que você se lembre das suas palavras, das palavras de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 15 e 16, e também no capítulo 3, quando ele diz o seguinte: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, cheiros de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Porém, quem é suficiente para essas coisas? Sim, querido amigo, em nós mesmos nós não temos suficiência para desenvolvermos e cumprirmos essa tarefa tão definitiva para os homens. Mas é o próprio Paulo que diz, no texto a seguir, no capítulo 3, o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário. Agora veja só, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Sim, eu e você fazemos parte desse ministério. Essa é a maravilha do plano de Deus aos homens perdidos. E eu e você somos ministros, somos pontífices dessa nova aliança. Diante, então, dessa responsabilidade especial, nós devemos diligentemente nos esforçar para cumprir, para realizarmos essa missão. E para realizarmos essa missão, com certeza, você sabe o que eu vou dizer. Nós precisamos estudar a Bíblia. Estamos chegando no nosso programa, na parte bem central dele, e eu quero dizer mais uma vez, como é importante estudarmos a Bíblia.
Nenhuma tentativa de entendermos o cristianismo pode ser bem sucedida se deixarmos desapercebida ou negarmos a verdade de que Deus vivo, o nosso Deus, tomou a iniciativa de se revelar de modo salvífico à humanidade caída. Ou seja, não podemos prosperar na tarefa de sinalizarmos ao mundo o reino de Deus se não admitirmos como verdade que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador do ser humano, se revelou a nós através da sua palavra, que é um testemunho e que precisa ser estudada, precisa ser entendida. Sim, querido amigo, temos que admitir, aceitarmos como verdade que a revelação de Deus nos foi dada pela maneira mais direta de comunicação que nos é conhecida, isto é, pela palavra ou por palavras que conclamam a todos nós a ouvirmos essas palavras transmitidas a homens fiéis e idôneos que escreveram, deixando-nos registrados os seus ensinamentos, as suas palavras, que na verdade foram os ensinamentos e as palavras do próprio Deus. Depois dessa etapa, então, ele nos falou por intermédio de Jesus, o Filho, isto é, através do Verbo, ou da palavra encarnada. Nós lemos nos versículos iniciais do Evangelho de João o seguinte: a palavra, o Verbo, se transformou em carne, isso é, Jesus Cristo encarnou, e essa foi uma expressão da revelação de Deus. Em terceiro lugar, Deus também falou e fala através do seu Santo Espírito, que pessoalmente dá testemunho a cada um de nós e através das Escrituras também, tornando-as reais para o povo de Deus de hoje e para os homens nossos contemporâneos, para os nossos amigos, aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. O Espírito Santo tem um ministério muito interessante. Veja só, um profundo conhecedor e estudioso da palavra de Deus, chamado J.I. Packer, no seu livro A Dinâmica do Espírito Santo, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo tem o ministério do holofote. É, o que você entendeu bem. Ministério do holofote, isso é, ele chama a atenção do mundo para o Senhor Jesus. Ele tem o ministério de glorificar a Jesus. É esse o ministério do Espírito. Ele realiza esse chamar a atenção, esse focalizar a pessoa do Senhor Jesus para todos nós, para o homem em todos os tempos. Essa é a relação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo que falam mediante a Bíblia, mediante a palavra de Deus. Ela foi encarnada no passado, é contemporânea hoje e fundamental para as nossas vidas, quaisquer forem os nossos dias. É a fala de Deus que se torna necessária, não é a nossa fala. Por quê? Porque devemos entender aquilo que ele tem falado, para depois podermos anunciar. Esse entendimento só pode vir através de um estudo aprofundado da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Além disso, essa ênfase no estudo profundo da palavra de Deus é exclusividade do cristianismo. É claro que todas as religiões têm seus mestres oficialmente aceitos, sejam gurus hindus, sejam rabinos judaicos, sejam mulás muçulmanos. Entretanto, esses instrutores da religião e da ética, mesmo dotados de autoridade oficial e de carisma pessoal, eles são em essência expositores de uma tradição antiga. Mas somente os cristãos podem declarar-se arautos das boas novas da parte de Deus. E somente os cristãos podem pensar de si mesmos como embaixadores ou representantes do Rei. Para que essa palavra seja transmitida e seja vivida em todo o seu potencial transformador, é necessário que a estudemos, que a entendamos e que a apliquemos corretamente. Permita-me considerar com você a nossa chamada para o estudo bíblico. Temos duas possibilidades. Ou nos retiramos do mundo da nossa época para dentro da Bíblia, que podemos chamar de escapismo, ou nos retiramos da Bíblia para a contextualização
ou para dentro do mundo atual, que podemos chamar de conformismo. Então, essa não é a solução para realizarmos a nossa missão. Na verdade, esse posicionamento radical, essa posição extremada é fatal. Isso é inconcebível para a nossa missão sinalizarmos o reino de Deus se não estivermos envolvidos com a palavra de Deus. Não existe a mínima dúvida que os melhores mestres em qualquer campo do conhecimento são os que permanecem na condição de estudantes a vida inteira. Isso é especialmente verdade em relação à Bíblia Sagrada. Temos ouvido a seguinte afirmação: ninguém poderá ser uma boa testemunha da palavra de Deus, a não ser que seja, em primeiro lugar, um profundo estudioso dessa mesma palavra. Temos que admitir que existe uma alegria, um frescor, uma fonte de vitalidade quando nos esmeramos em cada estudo que nasce da pesquisa. Sem o estudo, no entanto, os nossos 5 sentidos foram prejudicados. Os olhos ficam embaçados, o hálito mofado, o tato fica rude, o olfato não percebe os aromas da vida que se originam da palavra e a audição fica perturbada, sem termos condições de ouvir, mais de ouvirmos atentamente a voz de Deus. Querido amigo, será que essa é uma responsabilidade somente dos mestres cristãos? Certamente não. Se todos nós, os cristãos, formos designados para testemunharmos, para proclamarmos a Jesus, então todos nós temos que nos comprometer com essa missão. Quanto mais alto for o nosso conceito da Bíblia, tanto mais cuidadoso deve ser o nosso estudo da palavra. Se aceitarmos que esse livro é a palavra de Deus, que não façamos mais interpretações e aplicações desnecessárias e desleixadas, com certeza estaremos seguindo o caminho correto. Precisamos criar estratégias e gastar tempo para penetrar no texto até que ele nos entregue os seus tesouros tão ricos e valiosos. Deixe-me compartilhar um texto bíblico com você. A história está registrada lá no livro de 1 Samuel. Quando Samuel foi chamado, em primeiro lugar, ele escutou a Deus. Em segundo lugar, Deus falou com ele. Em terceiro lugar, Samuel falou ao povo de Israel. Em quarto lugar, os israelitas ouviram Samuel, que lhes transmitiu a voz de Deus. O mesmo aconteceu com Ezequiel. Deus disse a ele: filho do homem, coma esse rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Nesse texto é importante entendermos que a expressão "come esse rolo" é simbólica, mas com certeza a aplicação é que devemos dedicar tempo a comer, a mastigar, a digerir a palavra, e isso se dá através de um estudo profundo. Um estudo bíblico relevante, de valor para nós e para aqueles a quem teremos o privilégio de ministrar, deve caracterizar-se por ser abrangente. O estudante da Bíblia que quer perceber o seu valor para o homem de hoje, ao invés de estudá-la esporadicamente, sem qualquer critério de sequência, deverá estudá-la continuamente, sequencialmente. Esse estudo, então, deve abranger os mais diversos textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Como disse John Stott, o autor que nós já mencionamos algumas vezes, quando nós negligenciamos o estudo completo da Bíblia e nos concentramos nos textos mais agradáveis, estamos, na verdade, entregando o jogo ao diabo. Veja só. E ainda afirma o John Stott que toda heresia se deve a uma ênfase exagerada em alguma verdade particular, sem permitirmos que outras verdades a qualifiquem e a equilibrem. Portanto, o estudo que fazemos da palavra de Deus deve ser muito abrangente e deve ser feito periodicamente e sequencialmente. Para não incorrermos nesse risco, a introdução bíblica é a única maneira segura de começarmos a nossa caminhada através da Bíblia. Temos que estar abertos e desejosos de conhecer os mais diferentes textos da palavra de Deus. Temos que estar abertos para perceber-lhes os detalhes. Temos que estar abertos e diligentemente envolvidos de tirar novas lições. Nós precisamos, enfim, de estar dispostos a trabalhar com os mais diversos textos, com aqueles textos que aparentemente são bem difíceis. Não podemos ficar apenas naqueles textos mais agradáveis e mais fáceis que falem melhor ao nosso coração.
Somente quando nos debruçamos sobre a totalidade dos textos bíblicos é que nós vamos perceber quanta riqueza está oculta nessa santa e inspirada palavra. Meu amigo, eu quero concluir esse programa desejando a você que o Senhor te motive a estudar a palavra de Deus periodicamente. Convido a estar conosco no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.